Vamos ver aí então, fazer análise de correlação usando o aplicativo do site Art of Stats. Nós temos então uma parte aí do site que, né, faz associação, correlação e regressão. Entre os itens aí disponíveis, então nós temos esse aqui, né, Scatter Plots and Correlation, que nada mais é do que diagrama de dispersão e correlação. Clicando aí, vamos fazer um exemplo com dados que nós tenhamos disponíveis, né? Então, aqui está o exemplo, né, do livro texto, entrada de dados. Vou mudar para nossos próprios dados, né? Nós temos uma opção aqui, uma caixinha, tá? Que é usar, né, preencher uma variável de identificação. Percebam que nós temos aqui duas colunas para serem preenchidas, que é com os valores de x e y. Mas eu vou, só para mostrar aí, né, que nós temos a variável identificadora, e o exemplo que eu vou colocar aqui é sobre estudantes que foram avaliados quanto a horas de estudo, e nota em uma avaliação. Eu já tenho os dados digitados numa tabelinha aqui, então eu só vou copiar, copiei de uma outra fonte e vou colar, tá? São 8 estudantes aqui, né, chamados de A, B, C, enfim, até H, para manter a privacidade e anonimato, tá? Aqui são dados que vieram de um livro, né, mas eu acho que é legal a gente sempre fazer esse tipo de comentário. Aqui estão as informações, então, das horas de estudo e a respectiva nota na avaliação que a professora fez lá na coleta de dados. Vou submeter, os dados, né, submit. Automaticamente, então, né, o aplicativo ele já nos mostra o gráfico, né, o diagrama de dispersão, né. O que eu não gostei muito é que ele não começa no 0, 0, ele já utiliza as informações a menor, tanto da variável x como da variável y, né, e não tem uma opção para a gente mudar essa escala. Então, essa é uma coisa que eu, né, não curti muito, mas tá valendo, né, a partir daí a gente já vê, né, ó, se a gente passa o cursor, a gente identifica cada um dos estudantes, então cada ponto aí nada mais é do que o par, né, de observações. Por exemplo, então aqui o estudante G, né, ou a estudante G, estudou 5 horas e tirou nota 7, né? Por default, então, a estatística para medir essa relação é o coeficiente de correlação de Pearson, que nesse caso aqui deu 0,576, ou arredondando aí, 0,58, né? O que a gente pode mudar aqui, então aqui está Scatter, né, Plots, a gente pode editar esse título, clicando em editar título, né? Então, em vez de Scatter Plot, por exemplo, escrever diagrama de dispersão, né? E aí já vai, ó, já mudou aí. Tem uma máquina fotográfica aqui que a gente pode baixar esse gráfico, né? Que vai ser já salvo em PNG. E aí também, né, de bônus, vamos dizer assim, porque aqui a ideia era fazer uma análise de correlação, é termos a estatística, né, na verdade, as estatísticas descritivas de cada uma das variáveis, né, média, desvio padrão, mínimo, primeiro quartil, mediana, terceiro quartil, máximo e intervalo interquartílico, né. Esse software, então, na verdade, esse aplicativo faz a parte que é descritiva, que a gente realmente pode utilizar. Uma correlação de 0,58 ela é positiva, né? E indicando que quanto mais horas de estudo, maior é a nota na avaliação, o que é interessante, né? Entretanto, tá? Se forem olhar, isso a gente pode olhar por uma tabela ou utilizar algum outro software ou mesmo calcular à mão, a gente consegue fazer um teste de hipóteses para esse valor. E vocês vão concluir, tá? Um 0,58 para uma amostra de tamanho 8, ela não chega a ser uma correlação significativa, ou seja, não é possível afirmar que existe uma correlação, né, significativa entre horas de estudo e desempenho na avaliação. Ou seja, não podemos afirmar que este coeficiente aqui é significativamente diferente de 0, né? Ou mesmo se nós formos fazer um teste
unilateral aqui, também não é possível se concluir que ele é significativamente maior do que zero. Né? O aplicativo, então, não faz o teste de hipóteses, mas eu tenho aqui o resultado produzido, né, por outro software, né? E o livro de onde eu peguei esse exemplo mostra também o resultado. Uma possibilidade, que é a que eu mais creio nessa situação, é que o tamanho da amostra, né, não é grande o suficiente para que tenha evidência para a rejeição da hipótese nula. E era isso que eu queria comentar nesse vídeo de hoje.